Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do nosso podcast Na Presença de Deus. Left him too. Yeah. O meu Deus sabe tudo, sei mais sobre ti do que tu. I know that, I know that he knows that too. Just give him a chance to say. Desde já quero-vos agradecer, porque só em 4 episódios a gente bateu tipo as 700 pessoas, mais de 700 pessoas aqui no canal, o que é crazy. Muito obrigado a toda a gente que tem partilhado, tem-me seguido no meu Instagram privado, tem-me escrito no privado, até já me chegaram a mandar mails. Ahm, por isso, eu estou aberto a todas as mensagens, a todas as dúvidas, perguntas. Se quiserem deixar aqui nos comentários alguma coisa para um futuro episódio ou assim, eu estou aqui para vocês. De resto, também tenho que pedir desculpa porque as 2 últimas semanas não houve episódio, porque entretanto comecei um trabalho novo, ahm, um trabalho de marketing, vendas. É um trabalho bastante estressante, não vou mentir, também é um trabalho onde se ganha assim muito. Por isso, de toda maneira, é temporário, não se preocupem. Mas pronto, eu chego muitas vezes à casa tarde, psicologicamente exausto, então acabo por não ter vontade de gravar. E eu acho que isto é um podcast dedicado a Deus. E se for uma coisa forçada, acho que não fica muito natural. Então não vejo qual é o cabimento de o fazer assim. E segundo, nesta última semana, tive a semana toda doente, mal do estômago, mal conseguia levantar-me da cama, nem conseguia comer direito, nunca tinha fome e tudo, por isso estive mal esta semana um pouco, mas pronto. Este episódio está a ser gravado hoje, vai sair hoje, sábado, e se tudo correr bem, amanhã vou conseguir, ou segunda-feira, principalmente segunda-feira, porque é feriado, vou conseguir gravar um sexto episódio para sair na terça-feira, como tem sempre saído, e depois a gente volta outra vez à rotina. Por isso vocês vão ter 2 episódios num espaço de tempo de 4 dias, grande privilégio. De resto, espero que vocês gostem deste episódio. E pronto, e vamos lá a ele. Hoje, pelo título do episódio, já sabem do que é que vamos falar. O nosso tema de hoje é a oração, o poder da oração. Mas no fundo, o que é a oração? Porque é que devemos orar? E o que é que a Bíblia diz sobre isto? E acima de tudo, porque é que às vezes parece que, pelo menos a meu ver, parece que estamos a falar sozinhos para o teto do quarto? Hum. Vamos mergulhar nisto. Mas antes de irmos às profundezas, vamos ao básico. No fundo, o que é a oração? No fundo, a oração é comunicar com Deus. Nós temos a oportunidade, o privilégio gigante de comunicar com o Deus eterno, o Criador do universo, aquele que pôs o fogo nos nossos pulmões, certo? Eu estava a pensar nisto outra vez no bem. Sim, porque as melhores ideias ou as melhores reflexões que eu tenho acontecem sempre, mas quase sempre, debaixo do chuveiro. Não é verdade? Eu acho que não sou o único. Pensem comigo. Deus senta-se num trono de luz tão brilhante, mas tão brilhante, que até os anjos têm de cobrir o rosto com as asas, enquanto cantam que Ele é santo. E esse mesmo Deus, esse Deus todo-poderoso, é o mesmo com quem tu podes falar às 3 da tarde, enquanto estás no trânsito parado na A4, por exemplo. Nós temos um acesso direto a Ele. Não há música de espera do call center. Não há, por favor, aguarde que o próximo anjo esteja disponível para atendê-lo. A oração é um acesso direto a Ele. Mas há um problema grave na, na sociedade atual, e incluo-me também nisso às vezes. Nós habituamos-nos a tratar Deus como se fosse o gênio da lâmpada do Aladino. Ou pior, como ainda há pouco tempo falei no trabalho, como se fosse o, como é que foi? Como se fosse o Uber Eats. A gente vai à aplicação da oração, faz o pedido, olha Deus, queria um emprego novo, uma promoção, olha, como o clube ganhe neste domingo, e já agora, aquela pessoa que me irrita, aquela modicidade. E manda isto com entrega grátis e rápida, por favor. E depois dizemos, eu volto a falar contigo quando a encomenda chegar. Obrigado. Malta, não é isso que Deus é. A Bíblia dá-nos um rascunho muito claro de como devemos entrar na presença dele.
E diz que devemos entrar nos seus átrios com louvor e ação de graças. Antes de pedirmos seja o que for, temos de dizer: Deus, obrigado por seres quem és. Obrigado pelo teu caráter. Jesus, obrigado por teres morrido na cruz e por teres derrotado a morte para que eu tenha esperança. Morreste pelos meus pecados. Obrigado pela tua palavra. Este é o bilhete de identidade da oração. Começar com gratidão e não com uma lista de compras de supermercado. A Bíblia também diz que na oração há duas chamadas para a ação. Apresentar os nossos pedidos, certo? A Deus. Mas também a confessar os nossos pecados. Agora vocês devem perguntar-se, mas se Deus sabe tudo, certo? Se Ele é omnisciente, por que raio tenho Deus de lhe dizer o que eu preciso ou confessar o que fiz de mal? Ele já o sabe, não? Claro que sabe. Mas sabem o que é que a confissão e o pedido fazem? Criem um estilo de profundidade. Criem uma intimidade com Deus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Malta, sabem a quantidade de humildade que é preciso ter nos ossos para chegar à frente de um ser eterno como Deus, que já sabe os erros que cometeste antes de os cometer, se queres, e dizer com humildade: Pai, eu errei. É preciso muita humildade. E a humildade constrói a amizade com Deus. E é para isso que Ele nos chama. Aprofundando isto, porque é que um cristão hoje em dia tem que orar? Já ouvi isto muitas vezes. E agora vou fazer alguns passos para vocês perceberem. Primeiro motivo, e o mais óbvio, porque Deus nos chama a fazê-lo. Em Filipenses 4, Ele pede-nos para orarmos em todas as situações. Há uma parte na Bíblia que Ele diz para orarmos sem cessar. Em Lucas 18, diz-nos para orarmos sem desistir. Há muitas referências de oração na Bíblia. E aqui entra o nosso grande desafio moderno. Nós vivemos na geração das coisas imediatas. Nós somos a geração micro-ondas. Ou a geração pipocas, se vocês quiserem. Queremos meter no micro-ondas 30 segundos, que aquele estoure e que esteja pronto a comer. Se o nosso telemóvel demora 5 segundos a abrir, seja o que for, já pensamos que é o telemóvel que está velho ou que a operadora de internet não presta. Se não temos o que queremos instantaneamente, deitamos fora e vamos procurar outra coisa que nos dê acesso mais rápido. Mas o tempo de Deus é perfeito, é precioso. O tempo de Deus não tem o botão de fast forward. Deus quer que falemos com Ele porque quer relacionamento connosco. A cortina rasgou-se. Temos acesso ao Criador. Ele quer que nós ansiemos para estar com Ele. Sabem? Há pouco tempo no meu trabalho, eu estava a falar sobre a oração e eu disse uma coisa e eu achei essa frase bem top. Que, primeiro, eu referi-me que Deus não é Uber Eats. E segundo, eu disse que a oração não deve ser o nosso pneu de suplente. A oração tem de ser o nosso volante. Eu gostei da frase. Vou repetir para quem está meio a dormir. Para acordar. A oração não é o pneu suplente. É o volante. Porque é que nós vivemos a nossa vida como se a oração fosse uma caixa de primeiros socorros? Só partimos o vidro em caso de emergência. Batemos o carro. Tivemos um problema de saúde. Ficámos sem dinheiro. Oh meu Deus, socorro. Reza por mim, oremos, aleluia. Não, malta. A oração tem de ser uma parte crucial do nosso dia a dia. Temos de ser o volante que direciona a nossa vida. Quer a estrada seja uma autoestrada limpinha, quer que seja um caminho de terra cheio de buracos, cheio de lama, difícil de conduzir. Nós temos de chamar pelo nome do Senhor no bom, no mau e principalmente quando vem a tentação.
E sabem o que acontece quando fazemos da oração o nosso volante? Deus recompensa-nos. Em Mateus 7 diz que o Pai dá boas dádivas aos que o procuram, certo? E sabem qual é o maior presente que a oração nos dá? A oração muda o nosso coração. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou humano. Por natureza, sou egoísta. Tenho desejos egoístas, não vou mentir. Mas à medida que eu oro mais, Deus vai mudando os meus desejos e alinhando os meus pedidos com a vontade dele. E de repente, em vez de pedir Deus dá-me aquilo que me faz parecer bem, eu encontro-me a pedir Deus que seja feita a tua vontade, o que é melhor para a minha vida. A oração também é a nossa arma contra a tentação. Quando Jesus estava naquele jardim, o que é que ele disse aos discípulos? Vigiai e orai, para não caíres em tentação. Quando a tentação bate à porta, tu não vais ter sempre uma Bíblia aberta na mesa de cabeceira para ler, certo? Mas podes orar. A tentação não tem de vencer. A oração fervorosa de um justo tem muito poder. Pode deitar abaixo os portões do inferno. E é por isso que é tão importante orarem. Há um aspecto da oração que eu adoro, que é o facto que mantém-nos numa postura de gratidão. E anotem isto, se puderem. A gratidão é a arma número 1 contra o pecado. Primeiro, é cientificamente impossível seres ansioso e grato ao mesmo tempo. Tentem lá dizer obrigado com o coração cheio e estar em pânico ao mesmo tempo. Não dá. O nosso cérebro faz um curto-circuito, pelo menos o meu. Segundo, a gratidão é a porta de entrada para a asneira. Pensem comigo. Se somos ingratos na nossa situação, não estamos satisfeitos e quando não estamos satisfeitos, começamos a procurar satisfação nos lugares errados. O marido que trai a mulher, primeiro, foi ingrato com o casamento que tinha. É a realidade nua e crua. Se mantivermos um coração grato na oração, vamos ver a luz e a beleza de Cristo em tudo o que temos. Mais uma vez digo, a oração tem realmente o seu poder e não podemos levar isso assim muito leve. Para encaminharmos para a reta final deste episódio, eu gostava de olhar para as palavras do próprio Jesus sobre como devemos orar. Em Mateus 6, Jesus diz: quando orares, não sejas como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas ou nas esquinas para ser vistos pelos outros a orar. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que está no secreto. Eu já ouvi pessoas a perguntar-me: espera aí, então não posso orar à mesa de jantar com a minha família? Não posso orar antes do jogo de futebol como quase toda a gente? Calma. Jesus não está a proibir a oração em público. Jesus está a condenar a oração com o objetivo de dar um espetáculo, dar um show. Sabem aquela pessoa que, quando vai orar em público, parece que engoliu um dicionário do século XVI e começa a falar de uma forma que ninguém entende, só para parecer, mais santo ou mais inteligente? A pessoa... Tu olhas para a pessoa e a pessoa está ali de olhos fechados com as mãos erguidas a dizer: ó excelso e magnânimo Criador da abóbada celeste. Malta, Deus deve ficar a olhar e a pensar: quem é esta pessoa? Ela normalmente não fala assim. A beleza de orar no quarto com a porta fechada, no secreto, é que não tens ninguém para impressionar. Tu não consegues impressionar o Deus que sabe tudo sobre ti, certo? Ele conhece-te sem filtros, sem as luzes certas, sem Photoshop. Fica cru. Be real. Jesus também diz para não usarmos vãs repetições. Deus não é uma máquina onde pões as palavras-chave certas para que o algoritmo te dar uma resposta, certo?
Ele só quer simplesmente o teu coração. Para teres um exemplo, muitas, mas muitas, a maior parte das minhas orações são eu a dizer, por exemplo, uma coisa banal. Deus, o que é que está a acontecer? Fogo. Estou mesmo à toa, pai. Estou magoado, não percebo o porquê disto. E sabem que mais? Essa, para mim, é uma oração perfeita, porque é honesta. Se tu falas com as tuas palavras, com as tuas expressões, então deves usá-las com Deus. Ele não quer o teu vocabulário caro. Ele quer a tua intimidade. Jesus deu-nos o grande exemplo do Pai Nosso. E a primeira coisa que ele diz é: Pai Nosso que estás no céu, certo? Notem bem. Pai. Ele não diz, sei lá, ditador nosso que estás no céu. Ele diz Pai. Nós devemos abordar Deus como um Pai amoroso. E o Pai Nosso ensina-nos a pedir o pão de cada dia, nutrição, sustento, e pedir perdão pelas nossas ofensas, tal como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Receber o perdão de Deus dá-nos a força necessária para perdoar os outros. No episódio passado falámos sobre isso. Porque quando percebes o quão longe tu estavas e o que o perdão e qual perdão te foi dado de graça, torna-se muito mais fácil de soltar a ofensa contra aquele colega de trabalho que te tirou, sabe, o lugar de estacionamento no trabalho. Normalmente gostas de estacionar ali ao lado da porta ou estacionou-se ele. Há algo lindo nisto. Nós fomos chamados a um estilo de vida de oração. A Bíblia diz: irai-vos e não pecais, certo? Vocês sabem como é que podemos estar zangados e não pecar? Orando, pessoal. Em vez de descarregares a frustração no teu marido, na tua mulher, no teu colega de trabalho, vai para o secreto. Diz: Senhor, estou tão irritado com isto. Ajuda-me a não pecar. Ajuda-me a lidar com esta frustração toda. Acredita em mim que a oração ajuda-te a processar a raiva sem destruir as pessoas à tua volta. Se a palavra de Deus é a espada na nossa mão direita, por exemplo, então a oração é o escudo na nossa mão esquerda. Malta, não esquecem da minha frase. A oração é o volante, malta. Não é o pneu suplente. Não deixem a oração para o fim do dia. Para quando estão quase a dormir, dizem 3 palavras antes de ressonar, só para dizer que oraram e para sentir bem consigo mesmo. Por isso, para terminarmos este episódio, eu quero fazer uma oração convosco. Se puderem, se não estiverem a conduzir, claro, como eu sempre digo, acompanhem-me em pensamento nesta oração. Senhor Jesus, eu oro por todos os que estão a ver e a ouvir este episódio. Deus, fortalece a nossa vida de oração. Dá-nos lembretes ao longo do dia para falarmos contigo. Que a nossa primeira reação a qualquer problema seja ir ter contigo, em vez de ir reclamar no WhatsApp, em vez de murmurar, em vez de nos enchermos de ansiedade. Que nos apresentemos diante de ti, com o nosso coração aberto e grato. Em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Pessoal, muito, muito obrigado por estarem aí desse lado a ouvir e a ver mais um episódio Na Presença de Deus. Se este episódio vos tocou, não sejam egoístas com a bênção. Partilhem com aquele amigo que precisa de ouvir isto. Partilha com um familiar teu, se calhar. Deixem o vosso gosto. Subscrevem aqui no canal do YouTube. Siga-nos no Spotify. No Instagram também, que vai estar aqui embaixo na descrição. E como eu digo sempre, estás à procura de uma igreja que te faça sentir em casa, que seja realmente família. E se fores de Luxemburgo e arredores, a DD Lux tem as portas abertas para ti. A morada está a aparecer aqui na tela, como sempre, e na descrição também está o Insta deles e o site deles também. Se por acaso tu reparaste e gostaste da música que foi mudada na introdução do canal, é a música de um grande colega meu, William, ou pelo o nome artístico dele, Stecco.
É uma música muito top, eu adorei essa música, e ele fez literalmente um EP novo. Eu vou deixar passar aqui alguns segundos do EP. Look, in 2024, I never imagined me writing this. No. I can't lie, it was hard. Some people just call me a scientist, but think of the life is better now. Guess what I'm chilling with? Yeah, Jesus Christ the King. He saved that boy from doing yeah. He saved my life, he showed me love, but what did I stay? In his presence I feel so calm, I'm so grateful for the man I became. I'm so grateful, man. He has not even done, he has more every day. In this life I'm gonna do what he did, but I'm not even close to being the same. Como vocês puderam ouvir um pouco, ele tem mesmo bastante talento. E por isso, se quiserem ir lá dar aquela força, aqui em baixo na descrição também vai estar o canal dele, assim como o Instagram dele. E de lá dar aquela força, se puderem seguir, meter aquele like, subscrever, aquilo tudo que vocês já sabem. De resto, tenho de voltar a agradecer-vos. Nós já temos 700 pessoas em 4 episódios. Ou seja, logicamente, se fizermos as contas, com 8 episódios vamos estar nas 1400, mas tudo ao seu tempo. Por isso, eu tenho mesmo a agradecer por tudo o que vocês têm feito, como eu disse já no início, por terem-me escrito em privado, por me seguirem mesmo no meu Instagram em privado. Já recebi mails, as pessoas às vezes vão ver o mail do canal e mandam mails em privado a dizer que gostam muito, sei quem, não sei o que mais. Sintam-se à vontade também de comentarem, seja o que for, sabe, sobre qualquer coisa que querem que eu se calhar fale no próximo episódio ou assim. Eu já tenho uma ideia para o especial de 1000 subscritores, porque eu sei que a gente vai batê-los. Eu vou querer fazer um episódio sobre o meu testemunho. Acho que vai ser bastante engraçado e bastante interessante também, porque eu posso estar aqui a falar todos os episódios e vocês nem sequer sabem muito bem como é que eu vim cá parar, vamos assim dizer. Então, de resto, só queria dizer mais uma vez obrigado. O resto de um bom dia ou uma boa noite. Um grande abraço.